Olá! Hoje o nosso programa está totalmente adaptado para um público que é muito especial para nós, os surdos. Saiba que você é muito bem-vindo e estamos bem felizes em nos comunicar com você. O Fé em Ação é o programa da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil e apoia iniciativas que transformam a sociedade, dando possibilidades de integração. No Fé em Ação deste sábado, você vai conhecer o MAS, Ministério Adventista dos Surdos, um projeto que oferece curso da língua de sinais para os ouvintes e não ouvintes, além do trabalho missionário realizado, que ensina surdos sobre a Palavra de Deus. Nos estúdios com Sérgio Azevedo, vamos receber Natália Johnson, diretora do MAS, e Otávio Giraldi, apoiador do projeto, que vão falar um pouco mais sobre o trabalho realizado no Brasil. Então, assim, nasceu o Ministério de Surdos na Igreja Central e é um ministério que já há muitos anos atua de uma maneira muito forte, tanto regionalmente, né, ali no estado do Rio de Janeiro, e também localmente. As ações da fé por todo o mundo ficam por conta do André Aurel. Não sai daí, o Fé em Ação volta já! O Ministério Adventista dos Surdos, o MAS, da Igreja Central do Rio de Janeiro, é um dos mais fortes do Brasil. O MAS oferece cursos para ouvintes e estudos bíblicos para surdos e graças a toda essa mobilização, os surdos têm conhecido a Palavra de Deus e se batizado. Quer ver? Assista agora na reportagem de Renata Paz. Eu conheci o Ministério de Surdos no ano 2000, quando eu entrei na Igreja Central. Conheci, participava de longe, ainda não era intérprete. No ano de 2013 que eu comecei a interpretar na igreja, depois de 13 anos, que eu comecei efetivamente a fazer parte da direção e interpretação. Mas eu participava com eles de eventos, estava sempre junto nas salas. No início nós sentávamos lá atrás na igreja, nós não tínhamos espaço para sentar. O Ministério de Surdos não era um ministério estabelecido na igreja, então a gente recorria a outros departamentos para poder ter um espaço. Na época eu era diretora de escola sabatina, então os surdos ficavam comigo na classe dos jovens, na escola sabatina, fazendo a lição deles. E com o tempo, quando virou um Ministério de Surdos, a gente conseguiu na comissão, através da escola sabatina jovem, uma classe de surdos lá em cima na igreja, com os adultos. Eles saíram dos jovens e foram para os adultos. Desde que eu entrei na Igreja Adventista Central, eu sabia que tinha o Ministério dos Surdos, mas eu não conhecia assim, esse ministério a fundo, né? A gente sabia que tinha, achava interessante, mas assim, por muito tempo eu fico tentando entender por que eu não me aproximei antes, né? E eu sempre tive esse gosto pela Libras. Eu lembro que desde criança, quando eu recebi aqueles folhetinhos com o alfabeto em Libras. Então eu me lembro de ficar treinando Libras já desde pequenininho, gostava, mas nunca tive essa oportunidade de estudar melhor, de aprofundar nisso e tudo. E aqui na Igreja Central tive essa oportunidade. Demorou um pouco, mas a gente acabou aceitando a oportunidade de fazer o curso de Libras que é oferecido aqui. Então foi onde eu tive um contato maior com a língua brasileira de sinais mesmo e com o universo da cultura surda. O Ministério Adventista dos Surdos existe para compartilhar o Evangelho a todos, capacitando ouvintes e não ouvintes para comunicar a mensagem de salvação. O curso de Libras, que é oferecido aqui na Igreja Central do Rio de Janeiro, é um curso oferecido por professores voluntários, né, que são intérpretes e ensinam para a comunidade da igreja e também para quem quiser, né,
aprender mais, aprender sobre a língua e junto com a língua, a cultura também é ensinada, né? E coisas que a gente, como ouvinte, não tinha ideia. Eu, por exemplo, não tinha ideia das diferenças de culturas que tinha entre o ouvinte e o surdo. O Ministério dos Surdos conta com pessoas interessadas em transformar a vida de muitos. Assim como Paulo Pedro, que é professor de Libras, outros também estão envolvidos nessa missão. São voluntários que doam o tempo, conhecimento e habilidades. E eu aprendi muito com Paulo me ensinando as coisas e eu tendo um conhecimento sobre a palavra de Deus maior. Eu me senti muito feliz porque ele mudou a minha vida e eu aceitei e me batizei. Já tem 3 anos e 5 meses que eu me tornei adventista. E eu continuo muito feliz pela decisão. E eu dou graças a Deus pela vida do Paulo Pedro, que me ajudou muito. Eu gosto muito daqui da Igreja Adventista, eu acho muito boa porque eu consigo entender muito bem. Tem pessoas que ensinam muito bem, que dão o conhecimento da palavra de Deus. E aí você pesquisa aquilo está de acordo e eu aprendo mais e mais. Parece que eu como a palavra de Deus, eu fico muito feliz com isso. Porque a igreja, a gente tem uma troca maravilhosa e eu me sinto muito feliz. Porque eu percebo que no mundo muitas coisas ruins acontecem, muitas pessoas más, nariz em pé, pessoas que têm vícios e coisas ruins. E eu vejo que aqui na igreja, lá fora as pessoas não têm empatia. E aqui na Igreja Central, a Igreja Adventista, para mim eu sinto um gostinho de Nova Jerusalém, sabe? Eu venho todos os dias, todos os sábados e eu aproveito muito. Eu agradeço muito Jesus. Assim como Vitor Hugo, que aprendeu mais sobre Jesus, José Santos encontrou no ministério a oportunidade de ensinar surdos e ouvintes a língua de sinais. E é através desse ensino que outras pessoas recebem a mesma oportunidade de serem compreendidas, incluídas e abraçadas sem barreiras na comunicação. Eu estava na Igreja Central, aí tinha um rapaz lá que estava falando sobre isso. Aí falou, vamos conhecer a Casa Esperança. Aí eu, o quê? Ah, a gente vai ajudar pessoas que estão precisando, pessoas que estão passando fome e tal. Eu fiquei pensando, eu aceitei. Aí eu decidi ir junto, num sábado à tarde, e eu fui 3 horas. Lá na Casa Esperança. Eu cheguei lá, eu vi a quantidade de pessoas, eu fiquei, nossa, que legal esse trabalho. Então eu comecei a ajudar e me ofereci e falei, poxa, eu quero aproveitar também para poder ensinar Libras para as pessoas lá. Então o pessoal lá da Casa Esperança falou, que legal conseguir me comunicar em Libras e tal. É tudo muito básico, ensinar o ABC, o alfabeto, alguns sinais. E eu senti uma empatia da parte deles e da minha parte muito grande para poder trabalhar. Para mim é um trabalho muito importante. O Ministério Surdo está crescendo e é importante que todo mundo que não conhece o surdo chegue para o surdo e tente se comunicar. O que eu vejo é que o surdo ele quer muito participar, ele quer muito se envolver e quer conhecer as pessoas. Ele não quer ficar só preso naquele grupinho dele, ele quer conhecer a igreja como um todo e todos os departamentos. Ele quer participar de palestras, de nutrição, ele quer participar de temas como psicologia, temas como educação da criança. Então eu acho que se as pessoas se achegarem, convidarem, eles vão participar. E as pessoas também procurarem aprender a língua. Se a sua igreja tem surdo, a sua igreja é bilíngue. Você é uma igreja que tem português e deveria ter a Libras. Então é uma igreja que todos deveriam conhecer a Libras. Então, assim, se como o ouvinte pode ajudar é, primeiramente, conhecer a língua. Porque ele abre um leque para conhecer a comunidade e entrar e a gente fica num ambiente que todo mundo fala a mesma língua, entre aspas.
Que incrível esse projeto e o que cada voluntário tem feito para compartilhar o Evangelho a todos aqueles que desejam conhecer a Deus. Seguimos agora com as notícias trazidas pelo André Aurel. Olá, meus amigos! A fé apoia projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, buscando sempre transformar vidas. As atividades do ateliê Costurando Vidas, do Ministério Winners, estão indo muito bem. Todas as professoras e alunas estão animadas. E como é lindo ver o crescimento, pois ano passado foi o início do projeto, introduzindo conhecimentos básicos. Mas agora, neste novo ano, o crescimento tem sido incrível. Elas já estão trabalhando com modelagem e cortes de vestidos. Olha os vestidos como são lindos! Parece uma longa jornada, que precisa de muito empenho e dedicação. Mas no final, o desejo do Winners é que estejam habilitadas a seguir de forma autônoma, além de prepará-las para atender a demanda de suas famílias e para a geração de renda em seus lares. Quer conhecer mais ministérios apoiados pela fé, como o Winners? Entre em contato pelo feadventistas.org.br. Empreender é o desejo de milhares de brasileiros. Em diferentes áreas, as pessoas superam desafios para ter o seu próprio negócio. Em contrapartida, empreendedores adventistas decidiram empreender na missão, promovendo a transformação de vidas. Com essa missão, a fé chegou na capital do Ceará, Fortaleza, iniciando um novo núcleo regional. Na ocasião, estavam presentes líderes locais e representantes da organização em diversos estados do Brasil. Os participantes do evento puderam conhecer experiências de negócios e missão, sendo incentivados a participar não apenas financeiramente, mas também com seu voluntariado, dedicando tempo e conhecimento profissional para ajudar pessoas da região por meio de ações sociais e evangelísticas. Essa é a fé, trabalhando pela formação e transformando vidas por onde quer que passa. Muito obrigada, André. Nós vamos para uma breve pausa e na volta teremos o Sérgio Azevedo, que conversa com os integrantes do Ministério Adventista dos Surdos. É rapidinho e a gente já está de volta. Fica por aí! Olá, amiga telespectadora, amigo telespectador, mais uma vez estamos juntos aqui no Fé em Ação. Viram que trabalho lindo, espetacular que é feito com os surdos em todo o Brasil e fora do Brasil? Talvez você não saiba que 5% da população do Brasil, isso dá mais ou menos aí uns 9 milhões de pessoas, tem problemas com surdez. É um número, uma população imensa, dá quase 3 vezes o tamanho do Uruguai, para vocês terem uma ideia da dimensão que a surdez tem no Brasil. E hoje vamos fazer um programa que eu confesso nunca fiz. Pela primeira vez, depois de quase 50 anos de profissão, eu vou fazer um programa que envolve 4 pessoas que eu quero apresentar aqui, que estão conosco e nos honram com a sua presença. A Natália Johansson, ela é a diretora do MAS, que é o Ministério Adventistas dos Surdos. O Otávio Giraldi, apoiador do MAS, que está aqui ao meu lado. O Matheus Delmar, que será um dos intérpretes aqui na nossa conversa. E também a Alessandra Scarpini, que está aqui ao nosso lado. Ela vai ficar meio que oculta do telespectador, porque para que a gente consiga entender a fala do nosso amigo Otávio, tenho que usar os dois, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. A minha primeira pergunta, inclusive, vai para a Natália, porque isso nasceu numa igreja adventista, falando agora em termos de religião, de igreja adventista. Ela é pioneira da Igreja Central Adventista do Rio de Janeiro e vocês viram a necessidade de reunir surdos e ter intérpretes para eles poderem entender o que estava acontecendo dentro da igreja, um sermão,
toda a movimentação, letra de música, etc. Como é que foi isso? Então, Sérgio, eu sou, na verdade, fruto desses pioneiros que começaram o Ministério dos Surdos dentro da Igreja Central. Nós não tínhamos uma população surda na igreja de membros e éramos muito espalhados. Então, em uma igreja tinha um, numa igreja tinha outro. E o nosso atual diretor surdo, Paulo Pedro, ele foi para a Igreja Central, então, com o intuito de aproximar e de unir todos esses surdos que muitas vezes ficavam excluídos, cada um numa igreja que não tinha suporte, não tinha intérpretes, um número de intérpretes que desse conta, né, de todos os eventos, de todas as programações da igreja. Então, assim, nasceu o Ministério de Surdos na Igreja Central e é um ministério que já há muitos anos atua de uma maneira muito forte, tanto regionalmente, né, ali no estado do Rio de Janeiro e também localmente. Então, na nossa igreja, o nosso diretor surdo, ele instituiu um curso de Libras, para que então a igreja pudesse se capacitar, a comunidade, porque é um curso gratuito, aberto para qualquer pessoa da comunidade. E nisso a gente tem muitos frutos também do ministério, como uma forma de conhecer a igreja e de evangelização também. E a gente, ele tem grupos de estudo da Bíblia com os surdos, então nós trabalhamos muito unidos no Ministério de Surdos. Otávio, você é um apoiador do MAS. Como é que você chegou ao grupo e por que você é um entusiasta tão grande a ponto de ser convidado até a fazer uma semana de oração para surdos irmãos na Argentina, em Buenos Aires? Como é que foi essa história? Então, eu cresci, né? Estudei com os surdos, cresci na comunidade surda, aprendi a Libras lá, né, no Instituto de Educação de Surdos. E eu comecei a evangelizar nesse período de pandemia através de aplicativos, né? Então a gente conversava e eles me convidaram, né, para estar indo até lá na Argentina. E nós combinamos tudo direitinho para poder se preparar e eu conciliei com as minhas férias no trabalho e estive lá. Nós oramos, pedimos o poder do Espírito Santo para estar nos orientando, dando o dom de línguas para nós, por ser línguas diferentes, e nós fizemos a semana de oração. Nós evangelizamos lá e o número de surdos cresceu lá na comunidade deles, lá na Argentina. Então, depois a gente foi para outros lugares, também teve uma questão no Chile também que nós fizemos, e isso foi crescendo, os surdos, né? Parabéns. Agora, vocês também foram pioneiros em muitas coisas. Natália, conta pra gente um pouquinho, além dos cursos que vocês desenvolveram, vocês começaram a ser procurados pelas próprias igrejas. Como é que vocês fazem esse trabalho de acessibilidade das igrejas aos serviços que vocês prestam? E uma curiosidade, quantas igrejas já foram contempladas com a ajuda desse ministério para que aqueles surdos de diferentes regiões pudessem também ouvir a palavra? Então, Sérgio, atualmente a gente tem 167 ministérios de surdos em todo o Brasil. Então, nós somos uma comunidade muito grande e que foi organizada justamente para que nós pudéssemos dar suporte, assistência a esses novos ministérios que estão crescendo. Hoje, a nossa igreja, como é uma igreja grande, a gente sempre teve transmissão dos nossos cultos via YouTube. A gente sentiu a necessidade de que, assim como a gente transmite o nosso culto para os nossos irmãos ouvintes, a gente também precisava fazer isso para os nossos irmãos surdos. Vocês foram pioneiros nisso também. E a gente é pioneiro na instituição da janela do intérprete para que os nossos irmãos surdos tenham acesso ao culto. Eu tenho um depoimento que eu quero que todos vocês vejam e ouçam, que vem aqui na nossa telinha. Vamos apreciar? Oi, Otávio e Natália. Eu estou aqui para agradecer pelo trabalho que vocês fizeram e continuam fazendo pelo Ministério dos Surdos. Esse que hoje se tornou um ministério importantíssimo na minha vida.
porque você, Natália, me convidou para fazer o curso junto com você. Hoje eu estou aqui, diretora ouvinte desse ministério incrível que mudou a minha forma de perceber o mundo, mas que ainda é tão desconhecido pelos ouvintes, né? E a gente sabe que é um campo missionário vastíssimo, dificílimo, porque tem a barreira linguística, mas os surdos nos ensinam a não enxergá-la como barreira. Ela é mais uma possibilidade de evangelizar. E por isso também eu quero agradecer ao Otávio, que é um exemplo, uma inspiração para todos nós, surdos e ouvintes. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e oro sempre para que Ele continue usando a vida de vocês como instrumento para abençoar muitas pessoas ainda nesse ministério. Um grande beijo. Otávio, que coisa maravilhosa. A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria que você expressasse uma mensagem para os seus colegas surdos. Você não se intimidou, está pregando a palavra. Talvez alguém, um colega seu, que teve a mesma dificuldade, talvez medo até, de ser um intérprete da palavra de Deus, usando a linguagem dos surdos, se motive também a trabalhar nesse projeto de expansão, de alcançar esses 9 milhões de brasileiros que vivem com problemas de surdez. Então, eu como surdo, eu queria dizer para eles que nós podemos ser mais, né? Eu comecei a estudar e comecei a apresentar o Evangelho, a me posicionar à frente disso porque foi um chamado de Jesus. Então, vocês não podem ser tímidos em relação a isso. Ele me chamou e Ele está chamando vocês. Então, eu quero dizer para vocês, vá à frente, chame os surdos, vá até as comunidades de surdos, porque os surdos estão querendo, necessitados, e não tem ninguém que faça isso. Então, nós podemos fazer isso, nós somos capazes. Deus nos dá essa capacidade de estar à frente e inovando e crescendo mais em ministérios, em várias outras igrejas. Assim como nós começamos no Rio também. Vocês podem, não importa o lugar. E o surdo, sabemos que tem uma dificuldade, alguma coisa no português, algumas palavras, mas sabemos que o Espírito Santo pode clarear a nossa mente para poder entender melhor tudo isso, tudo que está sendo dito, tudo que Ele quer. Então, nós podemos evangelizar. Então, se anime e vá lá e evangelize. Parabéns por esse lindo ministério. Venha sempre contar notícias novas aqui desse trabalho maravilhoso. Estamos chegando ao final do nosso tempo, mas queríamos deixar uma recordação com vocês do programa Fé em Ação. Eu pediria ao colega Luiz Roberto, ele é o diretor financeiro da Fé, que deixasse um certificado celebrando esse momento aqui no Fé em Ação. E, Luiz, muito obrigado por estar aqui de novo, trazendo esse certificado aqui para os nossos amigos. É um prazer ouvir as histórias de vocês, do Otávio, a Natália, o Matheus, esse ministério tão lindo. E, em nome da Fé, eu tenho o prazer de entregar esse certificado para o Ministério Adventista dos Surdos, em reconhecimento a esse projeto, esse ministério lindo. Que Deus continue abençoando vocês e motivando vocês a seguirem caminhando aí, apoiando essas pessoas que têm a necessidade de conhecer Jesus também. Que Deus esteja sempre com vocês. Portanto, fica aqui para a Natália. Eu também tenho aqui um bottom. É um bottom da Fé. Esse é para o Matheus. Obrigado. Aqui para a Natália e para o Otávio também. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa. Lembrando que você é nosso convidado para estar aqui novamente na semana que vem, nesse mesmo horário. Nós voltamos com a Bárbara Luz para o encerramento do programa. Até mais. Obrigada, Sérgio e os integrantes do MAS. O programa de hoje chegou ao fim, mas as ações de solidariedade, amor e acolhimento e esperança permanecem. Até a próxima semana.